Você com certeza já ganhou algum presente na sua vida, só que imagina se ele tivesse alguma coisa nele que prejudicasse a sua vida. Dizem que quando você intenciona muito alguma coisa, essa coisa ela pode acontecer. Então, se você intenciona o mal pra alguém e dá um presente pra essa pessoa com o mal dela intencionado, sabe? Muitas coisas podem acontecer, principalmente se você for praticante de coisas obscuras. Então hoje nós vamos ter um especial de relatos de seguidores com presentes amaldiçoados, porque hoje é meu aniversário. E nada melhor do que trazer alguns relatos pra vocês com um vídeo extra em formato de presente. Ah, e não se esqueça de curtir o vídeo aqui no começo, porque isso ajuda muito a divulgar o vídeo. Oi, essa é a Yasmin do futuro pra dizer que eu falhei em postar esse vídeo no dia do meu aniversário e digo mais, já é outubro. E eu ainda não tinha postado esse vídeo, falhei um pouco. Perdão, gente, vacilei. Hey pessoas, meu nome é Yasmin Bacon e este é de Bacon Terror. E já lembrando que se você for do tipo que costuma sentir medo de histórias de terror, então pula esse vídeo. Mas se você não for, já aproveita pra me seguir, porque aqui tem conteúdo de terror diário, sendo eles divididos entre vídeos longos e vídeos curtos. E pra me mandar o relato de vocês podem me mandar no e-mail que está aqui na descrição. Hoje eu vou ler pra vocês 3 relatos e todos eles envolvem presentes amaldiçoados. Então chega de enrolação e vamos logo pros relatos. O primeiro relato se chama Minha Melhor Amiga Queria Minha Vida e ela quase conseguiu. Eu nunca imaginei que escreveria algo assim. Eu ainda me sinto meio envergonhada por acreditar em coisas que sempre julguei como bobagem e superstição, mas depois de tudo que aconteceu, eu não consigo mais ignorar aquilo que eu vivi. Se você acredita que inveja não mata, é porque você nunca foi alvo. O meu nome, ele não importa, mas eu quero contar a história porque talvez alguém aí esteja passando por algo parecido e ache que é só azar, que é a vida, que é só uma fase, mas não é. Tudo começou com a Laura e ela é minha melhor amiga desde a infância. Nós somos irmãs praticamente. Aquelas amizades que você leva pra vida, sabe? A gente cresceu juntas e dividiu tudo, cadernos, segredos, medos, aniversários, e eu nunca vi maldade nela, nunca. Quando eu comecei a namorar com a Rafael, ela foi uma das primeiras pessoas a conhecer, e de cara ela disse, se eu achasse um cara desses, eu me convertia na hora. A gente riu. Na época, isso era só uma brincadeira. Eu sou ateia e sempre fui. Rafael era católico, praticante. Mas a gente se respeitava e isso nunca foi um problema. No começo parecia tudo bem, mas com o tempo, ele começou a reparar em algumas coisas que eu não percebia. Ele falava que Laura, ela me imitava, que o jeito dela de falar, de mexer o cabelo e até de rir parecia igual ao meu. Eu achava que era coisa da cabeça dele, até que eu parei pra observar com mais atenção. Ela começou a me trazer presentes com frequências. Bolos, sabonetes, roupas, sempre com laços vermelhos, tudo com o meu estilo exato. Roupas que pareciam ser escolhidas por mim, sabonetes com o meu cheiro favorito. Detalhes que eu nunca comentei com ela, mas que ela de alguma forma parecia saber. E aí veio a fase mais pesada. Ela se matriculou numa faculdade de moda, a mesma que eu fiz, mesmo já formada. Pintou o cabelo ruivo de preto, começou a usar as mesmas roupas que eu, o mesmo batom e até o mesmo jeito de andar. A gente já era parecida, mas ela passou a ser idêntica a mim. Eu comecei a definhar. Não tem outra palavra, eu comecei a ficar doente o tempo todo, garganta infeccionada direto, febre, desmaios. Eu comecei a ter crise de ansiedade, passei a brigar com o Rafael por qualquer motivo. Chorava sem saber o porquê, me irritava fácil, me sentia cansada o tempo inteiro, como se eu estivesse carregando alguém nas minhas costas. Ele começou a se afastar aos poucos e a mãe dele, que era super próxima, ficou fria e eu só piorava. Eu perdi o emprego, voltei a morar com os meus pais, comecei a fazer exames e mais exames e um dia, depois de uma crise muito forte, eu recebi um diagnóstico. Eu tinha agora uma doença autoimune. Como se já não bastasse, no dia seguinte ao meu último retorno do hospital, Laura apareceu com um bolo. Na mesma caixa branca de sempre, um laço vermelho. Eu não comi, mas aquela foi a última noite que eu falei com o Rafael. Ele terminou comigo por mensagem. Eu não esperava isso dele. Ele disse que não conseguia mais, que não sabia explicar o motivo, mas estava dando tudo errado. 2 semanas depois, eu soube que ele e Laura estavam juntos. Parei tudo naquele dia. Eu não chorei, eu não gritei, eu só travei. Foi a minha mãe que me tirou do chão, literalmente. Ela foi a primeira pessoa a dizer que isso não era normal, e a minha mãe, ela sempre foi católica, mas nunca dessas fanáticas. Ainda assim, naquele dia, ela teve certeza de que tinha algo errado. Me levou até um frei. Era logo perto da cidade. Eu não contei nada, só me sentei. Ele colocou a mão na minha cabeça, fechou os olhos, ficou em silêncio por um tempo e começou a fazer algumas orações. Isso pareceu ter levado uma eternidade. E aí ele disse que ela queria ser como eu, só que para isso que ela precisava que eu deixasse de ser eu. Ela precisava que eu abandonasse tudo para poder tomar o meu lugar nas coisas que eu me propunha fazer. Eu gelei. Ele foi falando com calma que a inveja tinha peso, que existem pessoas que alimentam esse tipo de energia com tanta força que mesmo sem nenhum ritual, que elas são capazes de destruir os outros. Só que no meu caso, ele acreditava que houve mais. Que houve sim uma espécie de ritual, de magia. Ele disse que presentes são como portas, e quando alguém te entrega algo com muita intenção, você não tá ganhando só um objeto, você está aceitando algo que vem junto. Foi aí que na minha cabeça tudo fez sentido. Os laços vermelhos, os presentes, os detalhes exatos sobre mim, a doença, brigas, a distância do Rafael. Eu não fui deixando a minha vida simplesmente escorrer pelos meus dedos. Ela foi tirando. Eu passei semanas em oração, mesmo sem saber direito como rezar.
Fiz banhos, jejuns, me afastei de tudo e de todos e aos poucos eu comecei a voltar. Voltei a comer, voltei a dormir, a rir, mas o Rafael não. A mãe dele ligou pra mim, disse que ele estava tendo crises estranhas, alucinações, insônia, que às vezes ele falava coisas desconexas e outras vezes ele ficava parado, olhando pro nada por horas. Ele fazia o sinal da cruz repetidamente e dizia que ela estava ali, que não era mais a mesma. E ele ficou totalmente obcecado pela Laura. Já a Laura mudou tudo. Virou católica, passou a usar as minhas frases, as minhas roupas, os meus sorrisos. Hoje em dia ela posta fotos que parecem ter sido feitas por mim. Ela fala sobre fé, como se tivesse descoberto algo sagrado. E eu tô reconstruindo a minha vida. Conheci outra pessoa, estou sendo respeitada de novo e amada de novo, só que tem dias que eu me olho no espelho e eu me sinto estranha. Como se o meu reflexo carregasse uma lembrança que eu não consigo apagar, como se parte de mim ainda estivesse com ela. Se você tem alguém muito próximo que imita tudo que você faz, que te presenteia com frequência, que parece admirar demais a tua vida, mas te desgasta quando você está por perto, cuidado. Às vezes o carinho é outra coisa e quando você percebe, você tá totalmente lascado. Eu conheço uma pessoa que passou já por coisas muito semelhantes, que tem uma pessoa em específico que sempre que dá um presente pra essa pessoa tem coisa no meio. Eu mesma sempre faço uma purificação quando eu recebo algum presente, eu uso meus cristais, faço tiragem. Se eu tenho alguma dúvida, eu deixo ali no canto e eu nunca toco em laço, porque normalmente as pessoas direcionam muito pra laço e pra joias. Às vezes não tá necessariamente no laço, mas eu sempre evito os laços. Justamente por causa dessa pessoa que eu conheço que já passou por isso. Então isso é muito real. E normalmente laço vermelho sim tem muita coisa. Igual pulseira de 7 nós, que você tem que tomar cuidado quando você aceita de presente. Que o ideal é de comprar de uma pessoa que saiba o que ela está fazendo. Porque senão você pode. Você pode tomar umas que não eram pra ser pra você, não. Dito isso, vamos pro próximo relato. Oi, Yas, tudo bem? Pode me chamar de Rafaela e todos os nomes que estão aqui já estão trocados. Beijo, Rafaela. Eu nem sei por onde começar este relato, porque até hoje eu não sei direito o que aconteceu comigo. Se foi real, se foi coisa da minha cabeça, ou se eu realmente fui vítima de algo muito maior. Algo que eu nunca imaginei que pudesse existir. Tudo começou de forma simples, aparentemente inofensivo. Era um presente de uma amiga. Bom, amiga entre aspas. Eu tenho consciência de que eu sempre fui uma pessoa muito privilegiada em muitas coisas. Minha família nunca foi rica de verdade, mas os meus pais trabalharam muito para dar a mim e ao meu irmão uma vida totalmente confortável. Eu sempre estudei em escola particular, nunca passei necessidade, e no ano passado entrei numa faculdade particular também, só que com uma bolsa de 100%. Não é ostentação, é só minha realidade, mas para algumas pessoas, isso já é motivo suficiente para odiar. Eu sabia que tinha gente que me invejava, mas eu nunca pensei que isso poderia se tornar algo tão sombrio. A menina de quem eu vou falar se chamava Camila. Eu conheci a Camila no ensino médio, quando a gente se aproximou por causa de um trabalho em grupo. Na época, eu achei que ela fosse alguém legal, e ela ria das minhas piadas, me elogiava quando eu fazia alguma apresentação, e até falava como queria ser como eu, mais confiante e mais livre. Só que olhando agora, eu vejo que sempre havia algo estranho por trás do olhar dela, como se fosse uma mistura de admiração e de rancor. Inclusive, eu me lembro claramente de um dia em que ela comentou, meio rindo e meio séria: "Nossa, você vive viajando, né? Deve ser fácil quando os pais bancam tudo." Na época eu ri e disse algo como: "Ah, mas a gente trabalha nas férias também, e os meus pais não são ricos." Mas a verdade é que por mais que eu tentasse justificar, eu via no tom dela que nada do que eu dissesse mudaria a forma com que ela me enxergava. A gota d'água foi quando eu fui para um show da Taylor Swift em São Paulo. Eu sou fã dela desde criança e quando anunciaram a turnê, eu chorei de emoção. Eu trabalhei como freelancer por meses para conseguir pagar o ingresso e a estadia. Mas claro, aos olhos dela, era só mais um capricho de menina rica. Eu lembro que postei uma foto no Instagram do show e eu escrevi uma legenda emocionada. A Camila respondeu nos comentários: "Queria eu ter pais que pagassem esses luxos." Gente, na primeira eu já tinha bloqueado essa Camila, não sei vocês. Na hora eu ri sem graça e deixei passar, mas aquilo ficou bem na minha cabeça. Bem, poucos meses depois veio meu aniversário. Eu ia fazer 21 anos e estava super animada, porque ia ser a primeira festa em anos que eu realmente conseguiria reunir os amigos. Fizemos na minha casa, nada muito luxuoso, só pizza, cada um pagava o seu, música e a gente se divertindo. Camila apareceu com um embrulho. Um presente pequeno, bonito, mas embrulhado de uma forma estranha. O papel era daqueles meio antigos, como se fosse reciclado, e tinha um laço de fita vermelha. Ela me entregou com um sorriso esquisito e um sorriso que eu não sei descrever até hoje. "Fiz questão de trazer algo especial pra você", ela disse. Eu abri o presente na frente de todo mundo. Era uma caixa de madeira escura, entalhada com símbolos que eu não reconheci na hora. Dentro havia uma pulseira de contas pretas com um pingente em formato de olho. "É pra te proteger de uma olhada", ela explicou.
cool. Uma coisa meio mística, sabe? Achei que tinha a sua cara. Todo mundo achou bonito e eu também, eu confesso. Sempre gostei dessas coisas meio esotéricas, então na hora eu agradeci de coração. Coloquei a pulseira no braço e continuei curtindo a festa. Eu só não sabia que aquilo seria o início do meu inferno. Na primeira semana, nada demais aconteceu. Só que eu comecei a ter pesadelos, sonhos repetitivos, sempre com olhos me observando. Centenas de olhos piscando no escuro. Eu acordava suando, mas pensava, normal, deve ser o estresse. Depois eu comecei a sentir coisas estranhas em casa. Objetos caíam sozinhos, meu celular estragou de repente, a luz piscava. Pequenas coincidências, só que aos poucos começou a ficar mais intenso. Eu comecei a ver insetos andando na parede, principalmente quando eu acordava de madrugada. Comecei a me sentir observada, sabe? Quando você tem certeza de que alguém tá atrás de você, mas quando você vira não tem nada. Isso começou a ser constante. O pior foi que a pulseira, ela sempre aparecia onde eu podia ver. Às vezes, ela aparecia até mesmo na minha bolsa, quando eu me lembrava de claramente ter guardado no porta-joias. Foi aí que eu comecei a perceber que o presente da Camila não era proteção, era uma maldição. As coisas começaram a dar errado na minha vida de uma forma absurda. As minhas notas na faculdade despencaram, mesmo comigo estudando. O meu computador, ele queimou do nada. Eu perdi trabalhos importantes. Um dos professores, ele implicava comigo sem motivo algum, chegando até o ponto de me acusar de plagiar. Ao mesmo tempo, a minha saúde, ela começou a fraquejar. Eu fiquei doente constantemente, com dores de cabeça terríveis e febres sem explicação. Fui a vários médicos, mas os exames, eles sempre davam normais. Em casa, os meus pais começaram a brigar entre si. O clima ficou pesado, como se uma nuvem escura ela tivesse se instalado sobre a nossa família. Até o meu irmão, que sempre foi meu amigo, passou a me tratar com frieza, como se ele me odiasse. Nos poucos dias que eu conseguia sair com os meus amigos, acidentes estranhos aconteciam. Um carro quase me atropelou na porta da faculdade. Um copo caiu da mesa de um bar e cortou minha mão de uma forma bem feia. Eu escorreguei em uma escada que eu subo todos os dias e eu quase quebrei a minha perna. Tudo isso depois do presente. A pulseira, com o tempo, começou a aparecer nos meus pesadelos também. Eu comecei a ter visões. À noite eu acordava e via uma sombra parada no canto do quarto olhando diretamente pra mim. Não tinha rosto, só olhos brilhando, centenas de olhos. O cheiro, ele também era horrível. A minha casa, do nada, começou a ter um odor de coisa podre. A minha mãe achava que era encanamento, mas nada resolvia. No auge do desespero, quando eu já não aguentava mais sentir aquela energia me sugando, eu resolvi procurar ajuda de verdade. Uma amiga da minha mãe, ela já tinha me indicado uma taróloga. Era uma dessas mulheres experientes que todo mundo respeita, não só porque lê cartas, mas também porque ela entende das coisas. Na época eu tava passando por um problema de relacionamento e não procurei, mas agora a coisa tava séria. Eu cheguei até ela já meio sem forças. Eu carregava aquela pulseira na bolsa como se fosse uma algema. Quando eu me sentei, antes mesmo de tirar as cartas, ela me olhou fixamente e disse: "Você trouxe maldição com você. Eu sinto daqui." Conversamos um pouco e ela abriu o baralho de tarô. À medida que ela virava as cartas, o coração na minha boca só aumentava. Eu nunca tinha visto aquele tipo de reação. O semblante dela ia mudando de tranquilidade para uma expressão bem grave. Alguém colocou um trabalho em cima de você. Inveja, rancor, tem muito ódio. A pessoa canalizou tudo em um presente. Nesse momento, eu comecei a chorar. Eu não precisei explicar nada. Ela já foi descrevendo tudo. Os olhos me observando, os pesadelos, a energia da pulseira. Esse laço vermelho já era o suficiente, ela continuou. Quando você abriu o presente, você aceitou a energia. Não precisava nem ter colocado a pulseira. Só de desfazer o nó, você abriu a porta. A pulseira só serviu para canalizar tudo. A taróloga começou a me orientar. Me explicou o tipo de trabalho que deveria ter sido feito e me passou banhos de descarrego com sal grosso, arruda, alecrim, entre outras coisas. Me pediu para acender velas brancas, rezar o Salmo 91 por 7 dias seguidos, manter sempre um copo d'água ao lado da cama para segurar as energias ruins durante a noite. E também foi feita ali dentro algumas coisas de banimento. Entreguei a pulseira a ela e ela disse que ia dar um jeito naquilo. Nos primeiros dias, parecia que nada mudava. Os pesadelos continuavam e a pulseira, ela ainda me dava uma sensação de que eu estava sendo observada e de que ela não me largava. Ainda assim, a taróloga insistiu. Não é da noite pro dia. Você tem que ter paciência. E, pouco a pouco, as coisas elas começaram a melhorar. Na terceira noite, eu dormi sem ver olhos me encarando no escuro. Na sétima noite, eu acordei diferente. O ar parecia mais leve, a casa tinha silêncio em vez daquele zumbido estranho que eu já estava me acostumando a ouvir. A minha mãe comentou que eu estava com uma cor melhor e que eu parecia mais comigo mesma. Os cheiros da casa começaram a melhorar. Eu sabia, no fundo, que o trabalho ele tinha sido desfeito. Quando eu voltei para a taróloga para agradecer, ela me olhou séria e disse: "Você se salvou por pouco, só que você precisa entender. Não aceite presentes assim. Não aceite coisas de quem vão te levar inveja. Presentes também são elos. Quem abre, aceita." Eu saí de lá com o coração bem pesado, só que eu também me senti aliviada. A minha vida, pouco a pouco, voltou ao normal.
As brigas em casa cessaram, a minha saúde melhorou e até a minha sorte parecia estar voltando. Mas até hoje, quando eu vejo um presente embrulhado em laços de fita vermelha, eu sinto um arrepio na espinha. Porque eu sei o quanto pode custar um simples nó desfeito. Cara, uma vez eu recebi um tarô que eu comprei mesmo na internet. E esse tarô, ele veio embrulhado com uma fita vermelha de presente. E eu, como sou uma pessoa um pouco medrosa, eu pedi pra outra pessoa abrir pra mim. Eu falei assim, ó, negócio é o seguinte, você tá assumindo o BO, se você abrir, eu pego meu presente, tá tudo certo. A pessoa foi, teve coragem, abriu, não era nada. Mas eu fico sempre com aquela agoniazinha. Eu não gosto de presente com laço, não gosto. Se a pessoa arrumar com uma fita crepe, pra mim é melhor do que com laço. Eu não gosto de laço de presente de forma alguma. Ou eu rasgo e não chego nem perto de laço. Não gosto de laço de presente. Ai, mas a pessoa pode não estar intencionando nada. Gente, às vezes a gente intenciona as coisas sem nem saber. Sabe quando você tá olhando pra uma pessoa, você pensa, nossa, essa pessoa cair, isso é muito engraçado, a pessoa vai lá e tropeça? Ou até quando você tá pensando numa música e a pessoa do seu lado, ela canta a continuação da música como se ela estivesse ouvindo a mesma parte que você. Eu acho esse tipo de coisa muito bizarra, mas isso já mostra que todo tipo de pensamento tem poder. Às vezes não é intencional, às vezes você não quer que a pessoa se lasque, às vezes a pessoa não quer que você se lasque, mas aconteceu. Então assim, eu e Yasmin prefiro não. Mas outra coisa também é verdade, se você tiver com sua espiritualidade forte, essas coisas dificilmente vão pegar ou vão pegar tão fortes. Dito isso, vamos pro terceiro relato. O nome do relato é O Presente da Sogra. Nem todo mundo tem uma sogra boa como eu, realmente. Oi, Yas, meu nome é Ana e você pode ler o relato aqui sem problemas, porque se tiver algum nome, eu já troquei. Até hoje, eu sinto medo de lembrar o que aconteceu. Eu sempre tive um bom relacionamento com o meu marido. A gente se conheceu cedo e apesar de todas as dificuldades que qualquer casal passa, nós sempre estivemos juntos. Só que havia um detalhe que sempre complicou a nossa vida. A mãe dele, a minha sogra. Desde o começo, ela nunca gostou de mim. Fazia questão de deixar isso bem claro, mesmo quando eu tentava disfarçar. Dizia que eu não era boa o suficiente, que eu só queria me aproveitar, que o filho dela merecia coisa melhor, e o tempo inteiro ela se colocava como vítima, como centro do universo e eu estivesse roubando o menino perfeito dela. Era cansativo, mas eu tentava relevar. Até porque meu marido, ele sempre ficava no meio da situação. Ele me defendia sim, mas eu via o peso que era pra ele bater de frente com a própria mãe. Então, na maioria das vezes, eu deixava passar. Até que chegou o dia de um aniversário nosso de casamento. Nós organizamos um jantar simples em casa, só pra família. E para minha surpresa, a minha sogra apareceu de braços cheios. Eu até estranhei, porque nunca tinha visto ela trazer nenhum presente pra mim. Mas, naquela noite, ela chegou com uma caixa pequena, embrulhada em papel bege, amarrado com uma fita vermelha. Ela sorriu daquele jeito que nunca era de verdade e disse que era um presente pra mim, pra marcar o quanto eu já fazia parte da família de verdade. Na hora eu fiquei totalmente sem graça, tava todo mundo olhando e me esperando abrir. Eu agradeci e desfiz o laço vermelho. Dentro havia uma caixinha de veludo com um anel antigo de pedra escura. Ela me explicou que era uma joia de família e que pertencia à avó dela e que agora seria minha. Eu achei estranho, ela nunca tinha me dado nada e de repente me entregou uma herança de família. Mas eu aceitei, coloquei no dedo e eu sorri. E daqui pra frente, só pra trás. Foi naquela semana que as coisas estranhas já começaram a acontecer. O meu marido e eu, que nunca brigávamos, começamos a discutir por qualquer motivo. Coisas bobas, mas que cresciam até virar guerras. Era como se de repente ele não me suportasse mais. O clima em casa ele ficou pesado e sufocante. Além disso, eu comecei a ter pesadelos. Era sempre o mesmo. Eu estava em um quarto escuro e olhos me observavam de todos os cantos. No fundo, eu via uma figura parecida com ela, rindo. Eu acordava suada, o meu coração estava disparado. Quando eu olhava para o anel, tinha a impressão de que a pedra escura, ela brilhava, como se ele tivesse vida própria. A partir daí, tudo começou a dar errado. O meu marido, ele começou a ficar cada vez mais distante. Perdeu a paciência, começou a dormir no sofá e eu comecei a me sentir muito mal fisicamente. Dores de cabeça, febres inexplicáveis, uma exaustão constante. Em casa, as lâmpadas estouravam, os copos caíam sozinhos, as portas elas batiam de repente. E o mais assustador, o anel, ele não saía mais do meu dedo. Ele parecia preso, como se tivesse colado na minha pele. Tentei óleo, sabão, gelo e nada funcionava. Foi a minha mãe que percebeu primeiro. Ela sempre foi ligada muito ao misticismo. Dessas que fazem banho, acendem velas, conversam com guias. Quando ela me viu naquele estado, ela disse que não era normal e que eu tinha recebido algo carregado. Eu contei do presente, do laço, do anel e a minha mãe ela ficou pálida na hora. Nunca mais aceite nada de laço vermelho. O laço é um pacto. Quando você desfez, já aceitou essa energia. E o anel só é o canal por onde isso tá te sugando. Ela preparou banhos de descarrego, sal grosso, arruda, guiné, rezou comigo, fez orações fortes, deixou um copo de água com carvão atrás da minha porta e mesmo assim parece que a coisa grudou ainda mais em mim. Na mesma noite, eu acordei com o anel queimando no meu dedo. Literalmente queimando a minha pele. Ela já estava vermelha ao redor e era como se tivesse sido marcada.
Foi aí que a minha mãe decidiu me levar numa igreja. O meu avô era evangélico e a minha mãe nunca foi muito ligada. Ela sempre foi um pouco mais a parte esotérica. Ainda assim, eu cresci ouvindo falar de Deus. Naquele momento, eu estava disposta a qualquer coisa e o desespero, ele era maior que qualquer resistência. Chegando lá, já quase desmaiada, o pastor colocou a mão na minha cabeça e começou a orar alto, repreendendo todo o mal, toda inveja, todo espírito de discórdia. Eu me tremi inteira e senti um peso sair das minhas costas. Ao mesmo tempo, o anel ele parecia apertar ainda mais o meu dedo. Quando ele terminou de orar, olhou para mim, olhou para o anel, conversou um pouco com a minha mãe e ele disse: "Isso não é seu. Alguém te deu o presente para te destruir." Ele me pediu para estender a mão e orou diretamente sobre o anel. Eu não sei explicar, só sei que, de repente, ele cedeu sozinho. O anel ele escorregou do meu dedo e caiu no chão e a igreja ela fez um barulho seco, como se fosse de ferro. Na mesma hora eu comecei a chorar. Senti como se uma corrente tivesse sido quebrada. Que bom que o meu marido estava ali do meu lado, porque se ele não tivesse visto isso, ele nunca acreditaria. Depois disso, minha mãe ela reforçou ainda mais os banhos e as rezas em casa. Ela passou defumador, lavou o chão com água e sal grosso. Pouco a pouco, a minha vida ela foi voltando ao normal. As brigas cessaram, a saúde melhorou, a casa foi ficando cada vez mais leve. Eu recuperei o meu casamento e hoje, graças a Deus, estamos bem. Meu marido e eu nos convertemos. A minha mãe às vezes nos acompanha, mas continua sendo mais do esoterismo. Ainda assim, eu nunca vou esquecer a lição. Presentes com laços vermelhos nunca são só presentes. O laço é uma espécie de pacto, pode ser demoníaco ou não. É uma amarra. Quando vem de alguém que não deseja o seu bem, ele pode ser a porta para a destruição da sua vida. Eu aceitei, e eu quase perdi tudo. A minha sorte é que a minha sogra gosta muito de mim, porque o tanto de gente que eu vejo tendo problema com sogra... Nossa. E com isso nós encerramos o nosso especial de hoje de presentes com laços vermelhos. Lembrando que eu também, quando eu vou fazer algum especial assim, eu aviso no meu Instagram e no meu TikTok. Então, além dos relatos que vocês já mandam normalmente, se vocês tiverem algum relato relacionado ao tema, já fica mais fácil. E vocês podem me acompanhar por lá. Os links, além de estarem aqui na descrição, é tudo de Bacon Terror, gente. E você já recebeu algum presente que te causou algum desses problemas? Isso, gente, de ver animal andando, principalmente quando não é real. Por exemplo, você acorda no meio da madrugada e vê um bicho que você tem medo ou que às vezes nem existe, que você nunca tinha visto na vida andando do seu lado, na sua cara, qualquer lugar. Eles normalmente são sinais de que tem algo espiritual ali ou tentando te defender, mas tá tentando te defender é porque tem algo tentando te atacar, ou que tá te atacando. Entre outras coisas, existem alguns animais que realmente aparecem fisicamente, não só dentro da sua cabeça, que indicam que pode ter coisa ruim, tipo larvas, baratas e moscas varejeiras sem explicação. É muito assustador. E olha só, eu não sei que horas o vídeo vai estar saindo, só que eu estou gravando isso 3 horas da manhã do dia 20 de agosto. Dá até um pouquinho de medo, não vou negar. Então é isso, espero que vocês tenham gostado do especial. E se vocês gostaram muito, não se esqueçam de curtir o vídeo, de comentar e de mandar para algum amigo. Então, gente, é isso, espero que vocês tenham gostado. Um beijo e até o próximo vídeo.